Ah, se a nossa igreja apenas lesse a Bíblia. É. Sabe que hoje, esse tema que nós vamos trazer hoje, ele não exige 6 semestres de uma faculdade de teologia, tampouco um estudo aprofundado do idioma grego original. Não, não precisa de nada disso. Eu não precisaria vir aqui ministrar um curso de interpretação textual do grego original, tampouco trazer um contexto histórico da época da igreja primitiva. Eu não precisaria de nada disso. Eu preciso apenas, sei lá, eu quero falar isso de uma forma não ofensiva, mas não se ofenda, tá? Eu preciso apenas te ensinar a ler, porque o texto, ele é muito claro e ele está em português. Então, se a igreja apenas lesse e obedecesse o que a Bíblia manda, nós não precisaríamos estar aqui hoje fazendo um vídeo a respeito do mau uso das línguas estranhas na igreja. Vem comigo que o vídeo hoje tá desesperador. Ah, já vou avisando, tá? Vai ter muita leitura aqui. Se tu não gosta de texto, se tá sem tempo, salva esse vídeo. Primeiro, se tu tá sem tempo para ver o vídeo todo agora, salva para assistir depois ou salva o link, mas para e assiste porque esse é um assunto importante, tá? Se tu não gosta de leitura bíblica, meu irmão, vai com Deus, tá? Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes básicos, todavia que sabem ler, que é um diferencial aí dentro da igreja brasileira, saber ler. Então, vamos lá. Nós somos herança de 2 milênios, 2 milênios e uns quebradinhos aí, de igreja, tá? Nós passamos aí um período obscuro e nós tivemos pouco tempo depois desse período obscuro de restauração da luz dentro da igreja. Só que logo depois, como o ser humano ama a escravidão, ama viver sob o jugo de amarras carnais e ensinos diabólicos, a igreja acabou retornando a alguns maus hábitos, tá? Maus hábitos. Ah, um dos maus hábitos que a igreja voltou a praticar é a não obediência ao texto bíblico. Caleb, tu tá me dizendo que falar em línguas é coisa do diabo? Não, não estou dizendo. Jamais diria algo assim, tá? Caleb, tá me dizendo que a igreja permitir que pessoas falem línguas é desobediência a Deus? Não, de maneira nenhuma. Caleb, tá dizendo que as línguas dentro da igreja não são línguas reais? Não, também não estou dizendo isso. E daí você pode me perguntar, Caleb, então o que que tu quer dizer nesse vídeo? Acalma o teu coraçãozinho, tá? E vem comigo. Eu quero que você primeiramente veja aonde surgiram, dentro do contexto bíblico, o falar em línguas, tá? A primeira referência que nós temos está no capítulo 2 do livro de Atos, que é o livro que mostra a trajetória da igreja primitiva ali dentro do primeiro século. Na verdade, se não me engano, os primeiros 60 anos, tá? Então, vamos lá. Capítulo 2 de Atos, nós temos a seguinte descrição. Chegando o dia de Pentecoste, daí que vem o nome das igrejas pentecostais, movimento pentecostal, estavam todos reunidos num só lugar. Para que você entenda o que é o dia de Pentecostes, o Atos 2, ele se passa 50 dias após a Páscoa, tá? Por isso, Pentecostes vem de penta, 5, tá? Então, lembra que Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou 3 dias depois. Daí ele ressuscita e passa 40 dias entre os discípulos, entre nós. Ali com seu corpo glorificado, ele atravessava a parede, mas ainda comia. Isso aí é um conteúdo para outro vídeo, tá? Qual era o corpo que Jesus estava ali. Só que, 50 dias após a celebração da Páscoa, existiu o Pentecostes, tá? O Pentecostes, que era a conclusão, a consumação do período pascual. O texto é muito claro, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Então a gente já começa a identificar, dentro da leitura do texto, algumas más interpretações, porque há pessoas que acreditam, oram e até ensinam que havia um vento
e que o Espírito Santo vem como um vento, e que tem um vento que soprou. Não, não houve vento, tá? Veio um som como de um vento muito forte. Alguns textos dizem um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Tá? Então preste atenção. Viram o que parecia línguas de fogo. Sabe o que é língua de fogo? Não, não é a língua que tem na tua boca. Língua de fogo é a chama. Se tu acender um isqueiro, ou se tu acender uma vela, um fósforo, aquela chama ali é chamada de língua. É semelhante realmente a uma língua, né? Então, viram que parecia línguas de fogo. Não teve fogo, mas havia algo parecido com línguas de fogo, que se separaram. Alguns textos falam que se bipartiram. Na NVI, eu acho que está escrito línguas bipartidas. Línguas bipartidas como de fogo, tá? Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos continuar a leitura do texto. Lembra que eu falei no começo que é só ler? É só acalmar o coraçãozinho e ler o texto. A Bíblia é completa, ela não deixa ponto sem nó, tá? Então, segue a leitura comigo, me acompanha. Capítulo 2, versos 5 e 6, tá? Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, do nosso mundo, tá? Ouvindo-se este som, que som? O som deles falando em várias línguas diferentes, tá? Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, verso 7. Eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? É como se eles dissessem: pô, por acaso essa galera aí não é gaúcha? Não, um monte de gaúcho que tá aí, tá? Basicamente, eles atribuíram o falar de muitas línguas com o lugar onde eles moravam. Então, verso 8: como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Percebe aqui que as pessoas de várias nações estavam ouvindo os apóstolos, que eram galileus, que não falavam vários idiomas, falando cada um em sua língua materna. Mas, Caleb, que língua materna é essa? Verso 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Assíria, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, são aqui pelo menos 10 nações diferentes, 10 idiomas diferentes que aqueles apóstolos estavam falando. Vocês percebem que ninguém aqui disse, fala a nossa língua ou a língua do anjo. Não, não tem língua de anjo aqui. Depois, mais pra frente, eu vou te explicar de onde vem essa bobagem de dizer que quem fala em línguas fala a língua de anjo, tá? É uma má leitura, novamente. Não precisa ser teólogo para interpretar isso. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Olha que burrice, né? Viu que já tem gente ignorante naquela época. Os caras estavam falando línguas de todo o continente, praticamente. E daí alguns... Não, isso aí é porque eles devem ter bebido demais, devem estar bêbados. Meu, o bêbado desaprende o próprio idioma, que dirá falar outro, né? Aprender a falar outro. Alguns, todavia, zombavam, verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, tá?
Aqui é a primeira aparição do fenômeno da glossolalia, que é o falar em outras línguas. Eu não preciso dizer que eram idiomas de outros países, porque o texto já diz isso. É simples, uma leitura simples de A mais B, a gente consegue ver isso, ok? Só que em algum momento nós chegamos a isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha que legal, olha que bacana. Olha só o Eduardo trocando língua aqui comigo. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar pro joelho, pra busca. Amém? Amém nada. Amém nada. Você percebe como... Opa, começou a barulheira aqui. A que ponto chegou? Isso aqui não é coisa de hoje, tá? Isso aqui já vem de muito tempo. Eu vim de uma igreja pentecostal bem tradicional. E isso aqui é uma problemática. Você pode me perguntar, Caleb, por que é uma problemática? Como é que tu olha para essas pessoas falando em outras línguas, que a gente não entende, por isso são estranhas, e diz que isso não é bíblico? Qual a diferença do que aconteceu em Atos 2 e isso aqui? A diferença é que, se nós tivéssemos como ir com um dispositivo digital desses, um celular, até lá Jerusalém, na festa de Pentecostes, no momento ali do Atos 2, e se nós tivéssemos como ligar o Google Tradutor naquela função ali de detectar idioma e ligássemos o microfone, o Google Tradutor iria identificar pelo menos 10 idiomas diferentes. Porque isso é falar em línguas. É a capacitação do Espírito Santo para falar outros idiomas. Todavia, se nós ligássemos agora, nesse momento, o tradutor, ou naquele momento aqui que esse rapaz charmoso, essa senhora e esse outro homem estão falando em línguas, o Google não identificaria nada. Tá? Esse é um dos sinais claros. Caleb, mas como que tu me garante que o falar em línguas é justamente um idioma diferente? Porque se esses galileus, em Atos 2, estivessem falando em hebraico, ou aramaico, ou grego, que valia teria? Vocês percebem que o que deu crédito ao testemunho deles a respeito das maravilhas de Deus e o que deu valia, o que chamou a atenção de todo aquele povo para ouvir o discurso de Pedro, a primeira pregação apostólica de Pedro, foi justamente o fato de todos estarem ouvindo cada um no seu idioma natural. Se todos eles estivessem falando sua língua materna, todos os 12 falando em hebraico, os judeus que estavam ali simplesmente ouviriam eles orando em hebraico. Não chamaria atenção em nada. Talvez a muvuca, talvez o barulho, aquele burburinho fosse chamar atenção, mas não daria crédito, porque seriam apenas hebreus falando hebraico. Tá? Daí eles falaram outros idiomas. Que idiomas? Os idiomas dos que estavam ali. Existia gente de Roma, da Capadócia, da Panfilha. Então essa galera veio e pôde ouvir nossa língua materna as maravilhas de Deus. Agora eu quero ler com vocês 1 Coríntios 14. Tá? Olha o que Paulo fala a respeito da língua dos anjos. Da língua dos anjos, olha só. Do falar em línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Aqui alguém pode dizer, eu já ouvi, não esqueça, não é um cara que não viveu no meio pentecostal que está falando. Eu sei o que os pentecostais falam. Eu já acreditei por um breve período da minha vida que isso aqui era verdade. Isso aqui não, isso que você não viu apontando para a Bíblia, isso aqui é verdade. O que acontece nas igrejas pentecostais, não, tá? Segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende porque ninguém entende e em espírito fala mistérios. As pessoas dizem que isso aqui é o que acontece nas igrejas, que a pessoa está orando a Deus, simplesmente, e não tem problema nisso. Que se eu posso orar em português em voz alta, não há problemas em orar em mistério, em falar em línguas, em voz alta também.
Sendo que até o orar no próprio idioma, em voz alta, é apontado como um problema por Jesus. Lembra que ele fala? Ai de vós, hipócritas e fariseus, que oram em voz alta, oram em pé nas esquinas do templo. Cara, ele já dá um sinal de que não deve ficar orando em voz alta. Na própria língua, que dirá em língua estranha, tá? Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, ó, para edificação, exortação e consolação. Me fala cadê a edificação? Trocando línguas comigo. Isso aqui. Banda Caijo, Banda Caijo! Banda Caijo! Olha aí a Silvana. Tequijo, Biai! Ti, Handa Hai! Banda Cai! É o poder de Deus no... Poder de Deus. Enfim, não há edificação, não há conselho aqui. Não há uma entrega da vontade de Deus aos homens. Você não foi edificado, nem eu, nem eles. Seguindo a leitura. Opa, abriu 13. Vamos lá. 14. O que fala em línguas edifica... O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Caleb, não entendi. Então, presta atenção. Eu quero que todos vós faleis em língua. Então, ok, Paulo quer que todos nós falemos em língua. Percebe que não há uma problemática no falar em línguas? E aqui no decorrer da leitura eu vou te explicar que tudo exige ordem, tudo exige regras, e regras devem ser cumpridas, tá? Então, todos nós devemos falar em línguas. E Paulo vai trazer a condição, como falar em línguas. Então ele já estabelece que profetizar é melhor do que falar em línguas, tá? E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Tipo assim, se Paulo, que é o Paulo, chegasse e falasse em outra língua para eles, de que adiantaria? Se não trouxe ensino, se não trouxe profecia, não trouxe conhecimento. Não trouxe a doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Basicamente, se eu pegar um violão e começar a bater, sem fazer nota nenhuma, lembra da banda do Chaves? Lembra da banda do Chaves, né? Que é o Kiko na bateria, a Chiquinha no cavaquinho e o Chaves girando a matraca. É uma bagunça, não serve pra nada. Nem a música se identifica se não tiver ordem. Que dirá a fala, que dirá o ensino da palavra de Deus. Porque se a trombeta for, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como o que fala ao ar. Tá? Então, tipo assim, se tu não falar de uma forma que todos entendam, olha aqui o microfone, confirmou. Se tu não falar com clareza, em idioma entendível, compreensível, inteligível, não tem valor nenhum, é como se tu estivesse falando ao vento, porque ninguém vai ouvir, ninguém vai entender. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que significa? Significa que ele seria estrangeiro, bárbaro. Outras versões falam, se eu ignorar o idioma e simplesmente falar, por exemplo, se eu for lá para a Rússia e falar em português com o russo, eu sou estrangeiro para ele é estrangeiro para mim, ninguém se entende, tá tudo bem, ninguém fez diferença nenhuma na vida um do outro. Da mesma forma, se eu falar em línguas, se eu falar em aramaico, num culto na igreja brasileira e ninguém interpretar, eu sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro para a igreja é estrangeira para mim, ninguém se entendeu e o nome de Deus não foi glorificado. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja.
Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Então, meu irmão, tu fala em línguas, ok, eu também falo, mas ore para que possa interpretá-la, tá? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Entende isso? Eu tô numa versão aqui, eu não lembro qual que é, acho que é a ARA, tá? Mas na NVI ela fala que a mente fica infrutífera quando nós oramos em línguas. O teu espírito é edificado, mas a tua mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Pode cantar em línguas, Caleb? Pode, pode. Fica em casa. Ora em casa. Canta em casa. Sabe quando tu tá no ônibus com uma canção na tua mente? E tu não pode cantar em voz alta porque tu tá no ônibus, mas tu fica cantarolando ela assim só com o mover dos lábios ou na tua mente? Faz isso em línguas. Vai ser bênção pro teu espírito. Mas não faz em voz alta. No ônibus ou na igreja, tá? De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Ou seja, digamos que tu pega e dá uma bênção, tá? Tu vem e em línguas, no espiritual, em língua estranha, tu fale algo, uma bênção. Tu pega e tu bendice algo. Como que a pessoa que tá junto contigo, teu irmão, vai dizer amém para aquilo? Se ela não sabe o que tu disse. Entende? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Olha, então Paulo, ele fala, ó, dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que todos os outros na igreja. Então Paulo era um cara que buscava falar em línguas. Eu não sou o tipo de cristão que diz que falar em línguas é um problema, ou que cessou, ou que não deve acontecer. Eu oro em línguas. Eu oro em línguas. E quem já esteve perto de mim, provavelmente já esteve perto de mim no momento em que eu estava falando em línguas e nem percebeu, tá? Orar em línguas é o Espírito falando ao Pai. E pronto. Simples. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. Olha só, presta atenção nisso, tá? 1 Coríntios 14, verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Se a igreja apenas lesse isso e obedecesse, bastaria. Eu acredito, assim, ó, chutando, tá? Uns 90% da problemática da igreja pentecostal, das igrejas neopentecostais e dessa bagunça que tá a igreja, não existiriam. Se simplesmente olhassem para isso aqui e entendessem que 5 palavras conscientes em português, em bom português, são mais úteis do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Mas Caleb, eu quero no culto falar em línguas para minha própria edificação. Então você é um egoísta. Você é um narcisista, um egoísta que só pensa em si próprio. Porque o falar em línguas é um dom. E o dom deve ser usado para o crescimento do reino e edificação dos nossos irmãos. Por isso que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Percebe que se a igreja simplesmente compreendesse, não, peraí, realmente, é melhor eu falar, paz do Senhor, irmão, que Deus te abençoe, do que chegar a segurar a mão de alguém e começar a largar uma metralhadora em língua estranha. E olha que aqui eu tô falando sobre realmente falar língua estranha, tá? Eu não tô falando sobre outras coisas que nem vale a pena tocar. Tô realmente falando sobre a capacitação do Espírito Santo. Mas Caleb, se isso realmente é dom de Deus, por que o Espírito Santo não controla? Porque cabe ao homem obedecer. Cabe ao homem obedecer. Lembra que Jesus disse que nos últimos dias, no último dia, na verdade, alguns chegarão a ele e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. Olha a lista, profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos,
que cometeis, que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Então, o dom de profecia estava ali, o dom de cura estava ali, a autoridade sobre demônios estava ali. Mas Jesus não conhecia essas pessoas. Então, meu irmão, mesmo sendo um dom, a capacitação espiritual de falar em línguas, se não houver obediência, de nada vale. De nada vale. Então, obedecer à Bíblia é crucial. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Ou seja, não sejam maldosos, não tenham a mente dominada por malícia, mas sejam adultos no entendimento, compreendam e obedeçam como adultos, sejam maduros. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me darão, não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Percebe agora, voltando a Atos 2, que o falar em outras línguas é um sinal para os que não creem? Da mesma forma que os 12 estavam falando em outras línguas, mas quem foi edificado não foram os 12, foram os outros 3.000 que estavam ali em Jerusalém para a festa da Páscoa, para a festa do Pentecoste. Eles foram edificados. Aquilo ali serviu como um incentivo, como uma forma de eles validarem o que estava acontecendo. Não, isso não pode ser humano. Isso não pode ter sido invenção da mente desses galileus. Porque todos nós de 10 nações estamos ouvindo na nossa própria língua. Isso só pode ser uma ação do Espírito Santo. E assim, os que não creem são edificados. Todavia, quando há a profecia edifica aos que creem. Então, meu irmão, se só tem crente na casa, não há necessidade de falarem em línguas. Se é uma igreja que não tem um visitante, se não tem um incrédulo para crer nos sinais, não precisa falar em línguas. Porque quem crê não é edificado com as línguas. A não ser que seja a própria oração, que a Bíblia também instrui de que seja em secreto. Tá? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, eu profetizar para o infiel não vale nada, mas se eu falar em línguas para ele, não para para um infiel brasileiro, né? Por exemplo, se chega um imigrante francês na nossa igreja e em língua francesa tu fala para ele sem nunca ter aprendido, isso é um sinal. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e encontrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Olha só, não é exatamente o que acontece. Não é exatamente a piada que a igreja se torna na frente dos mundanos. Porque chega um visitante na igreja que não conhece, daí vê aquele mundaréu de crente rodopiando e falando em línguas e chamam de loucos. Ninguém é edificado. Ninguém é edificado nessa brincadeirinha. Nessa brincadeira de se andar com a desobediência. Tá? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Ô Mel, volta pro colchão. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus. Publicamente que Deus... Adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, se entrar um mundano no meio de uma igreja onde todos profetizam, não é? Eis que te digo, levanta a mão aí que eu vou profetizar. Vamos profetizar a bênção. Não é assim, gente. Profetizar é falar das maravilhas de Deus. Profecia que não se encontra na palavra não é profecia. Tá? Então, profecia, o dom de profecia, não, eu quero profetizar, eu vou profetizar, deixa eu pensar, eu vou profetizar que o canal Crentinho Básico vai ter 1 milhão de inscritos antes do fim do ano. Profetiza, irmão Caleb, levanta a mão aí que eu vou profetizar. O canal Crentinho Básico vai chegar a 1 milhão de inscritos até dezembro. Queria eu que fosse verdade. Mas isso não é profecia. Tá? Isso é desejo, eu desejo muito. É mais valioso, irmão, dizer, irmão, eu vou orar para que o teu canal chegue a 1 milhão de inscritos, do que eu dizer, tô profetizando, levanta a mão aí e pega. Porque se a profecia passar e tu não pegar, ela não funciona.
Mas se todos profetizarem, alguns ou infiel entrar, de todo convencido, de todo é julgado. Que fareis, pois? Agora, presta atenção no 25, tá? No 25, voltando. Essa pessoa que não crê, se ela entrar e ver as pessoas sendo usadas no dom de profecia, ele se prostrará sobre o rosto. Olha só, lançando-se sobre o seu rosto. Adorará a Deus. Declarando, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Percebe que aqui o cara não entrou para a igreja, para o local ali, não, mas ele foi direcionado a Deus. Ele se lançou contra o rosto, ou seja, ele se humilhou, se curvou diante da glória de Deus e declarou louvores a Deus. Tá? Confirmando que Deus está entre vós. Só que, recapitulando, se forem só falar em línguas, ele não vai testificar de que Deus estava ali. Ele vai dizer que vocês são malucos, cara. Vocês são doentes. É o que o mundano vai falar, não é eu que estou falando, tá? O mundano vai dizer. Eu digo que é só desobediência, não é loucura. É desobediência. É rebeldia. Rebeldia. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, ou seja, segue o conselho para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, ou seja, ele está dizendo pode falar em línguas, tá? Agora entra os requisitos. Pode alguém falar em línguas durante o culto, não tem problema. Só que vamos seguir as regras. Olha a lista de regras. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2. Ou quando muito 3. Ou seja, tipo assim, se vai falar em línguas no culto, 2, no máximo dos máximos numa igreja, 3 pessoas falando em línguas. Tá? E por sua vez, e haja intérprete. Ah, cara, olha quanto problema um texto, um capítulo da Bíblia descortina na igreja. Percebe? Quando falar em línguas, façam entre 2, no máximo dos máximos 3. E que haja quem interprete. É sério. Eu estive numa conferência de jovens uma vez, acredito que em 2019, que o pregador simplesmente falou assim, irmãos, vamos por 5 minutos falar em línguas, vamos fazer um coral em línguas. Daí, desbloqueou ali, ativou o modo linguístico. E 2.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, começaram a falar em línguas. 5 minutos. E todos os visitantes ficaram assim, ó. Pegaram o celular, começaram a filmar. A loucura que tava aquilo lá. Eu não vi nenhum visitante se quebrantando, eu não vi nenhum visitante se prostrando sobre o rosto, como diz aqui, e adorando a Deus. Não. Daí terminou. Os que falaram em línguas pararam. Glorificar, aleluia. Renassarábia. E continuou. Normal. Nada mudou. Ninguém se arrependeu do seu pecado, nenhum demônio saiu. Ninguém confessou as suas más práticas, ninguém declarou que Jesus era Deus, ninguém abandonou a vida pecaminosa e se converteu ao caminho ali. Não, o reino de Deus não cresceu naqueles 5 minutos de 1.000 pessoas falando em línguas. Não ajudou em nada a igreja. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2. Ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Meus irmãos, se eu pudesse tatuar isso aqui na testa e entrar numa igreja pentecostal, eu faria. Se não houver quem interprete, fique calado. Calado. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Percebe que, nesse cenário, se não houver intérprete, cala a boca. E que 2 ou 3 profetizem, e o resto julgue a profecia. Percebe que não está dizendo para a igreja julgar se o falar em línguas é espiritual? Não. Ele diz para não haver falar em línguas, se não houver intérprete. E julgar a profecia, porque a profecia sim vale. A profecia sim é edificante e útil no culto. Mas, se o outro
que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Isso aqui não é sobre falar em línguas, é sobre profecia ainda. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Ou seja, não é todo mundo entregando e take, e tiro, toma aí uma bala do Espírito Santo. Isso aí não é bíblico, gente. Pelo amor de Deus. Uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, pelo amor de Deus, tem que ser glorificado o nome de Deus. Tem que haver consolação e edificação. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Gente, é mandamento. Não há como tu dizer que isso aqui é só para ir para a igreja em Corinto. É mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Percebe que o texto ele já vai contrário àqueles que proíbem falar em línguas? Não é, falar em línguas não é bíblico. Mentira, heresia. Falar em línguas acabou, cessou, foi só para aquele tempo. Mentira, heresia. Tá? Só que dizer, fala em línguas à la vontade, mentira, heresia também. Eu tô aqui para falar a verdade bíblica, eu não tô aqui para ser um ou outro, A ou B. Não, eu tô aqui para ser Bíblia. Sola Escritura, tá? Proibir línguas é pecado, porque é desobediência à palavra. E falar sem zelo, sem ser decente ou sem ter ordem, é pecado também, tá? Mas Caleb, e quando for língua dos anjos? Quando for língua dos anjos, né? 1 Coríntios 13, lê comigo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Você percebe aqui que não está dizendo que há a língua dos anjos? Cara, é só ler, meu irmão. É só tu ler. Por favor. Por favor, é indesculpável a pessoa ter acesso à palavra de Deus e fazer essas aberrações que a gente vê aí afora. Então, meus amados, é muito simples identificar como a igreja deve se portar. Deve se portar de acordo com o que as escrituras ensinam. Então, irmão, Caleb, eu falo em línguas. Tudo bem, irmão. Então, já que você fala em línguas, seja também obediente à palavra. Na igreja, não fala em línguas em voz alta, porque o que Paulo mostra é que, no máximo, 3 pessoas devem falar em línguas na igreja, se houver quem interprete. Na ausência de quem interprete, que ninguém fale. Tá bom? Espero que você não tenha se ofendido. Espero que você não pense que é um ataque a um determinado grupo. Não é. É simplesmente uma defesa do que realmente é obediência à palavra. A Bíblia é muito clara. Não precisa haver um curso de teologia para ler 1 Coríntios 14 e entender que tá tudo errado dentro de alguns ministérios dentro da igreja brasileira. Ou seja, no momento em que tu vê mais de 3 pessoas falando em línguas, ativa o sinal vermelho. Se tu viu 1, 2, que é o que a Bíblia ali fala, no máximo 3 falando, e não houver quem interprete, ativa o sinal também. Não tá certo. Não tá certo. E tu percebe que tu pode fazer tudo certo. Se tiver uma coisa errada, tu tá em desobediência. É desobediência, irmão. E há uma situação que às vezes parece que alguns, não tô generalizando, tá? Longe de mim generalizar. Mas às vezes parece que para alguns ser pentecostal
é maior do que ser cristão. Quando vai se apresentar, não se apresenta como cristão, se apresenta como pentecostal. Eu sou pentecostal. Meu irmão, tu é cristão. A doutrina pentecostal, ela é baseada em um evento. Um evento. Um dia em que os apóstolos falaram em línguas e 10 ou mais, não lembro, acho que são 10 ou 11 pessoas de outros países conseguiram ouvir o evangelho em seu próprio idioma. Então, já que meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, eu amo a vida de vocês de verdade. Se querem ser pentecostais, pelo menos busquem viver o que o pentecostalismo deveria fazer. O fenômeno pentecostal ali do que aconteceu no dia de Pentecostes. Falem com ordem, falem com respeito a todo o texto bíblico, tá? Falem com respeito a todo o texto bíblico. Respeitem a ordem apostólica, tá bom? Se for falar em línguas, fale para si próprio. É tu com Deus, meu irmão. Deixa o teu espírito se edificar em línguas, amém. Caleb, eu tô numa colônia de imigrantes, japoneses. Ninguém aqui fala em português, eu quero pregar o evangelho para eles. Meu irmão, a Bíblia nos mostra que há capacitação para falar idiomas que tu não conhece. Falar das maravilhas de Deus em idiomas que tu não conhece. Então, bota a cara, meu, ora. Daqui a pouco Deus ou te faz falar em japonês ou faz eles entender tu em português. Como é que eu vou dizer que isso não é possível? Tem um propósito evangelístico. É para que o reino cresça. Ali, mais de 3.000 pessoas de todas aquelas nações, falando outros idiomas, ouviram o evangelho, tá? Então, é nisso que nós cremos, é isso que a Bíblia fala a respeito do falar em línguas, tá? Qualquer coisa fora disso aqui é desobediência. Qualquer coisa fora isso é obra da carne, tá? Amo vocês, espero que você ainda esteja aí, espero que tenha havido clareza, tá? Apenas leia. O texto é claro. Ainda que eu falasse língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não é, irmãos, é possível falar. Não, ele fala, é ainda que. Mesmo se. Não, ele não diz que fala. Ele não diz que fala. Caleb, é possível que Paulo falasse a língua dos anjos? Cara, a gente tá falando de Deus, né? Deus é o Deus do impossível. Então, é possível que Paulo falasse em algum momento a língua dos anjos? Cara, é possível. É o que o texto diz? Não. Então, dentro de possibilidade, uma possibilidade que a Bíblia não fala, e o que a Bíblia fala, a gente fica com o quê? A gente fica com o quê? Turma, a gente fica com o quê? Com o que a Bíblia fala, sempre. Entre uma possibilidade extra-bíblica e o que o texto diz, fica sempre com o que o texto diz. Sempre com o que o texto diz. O texto não diz que nós falamos língua dos anjos. Ele diz sim que nós falamos em línguas. Só que a ordem. Siga a instrução. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se eu pudesse pegar em todos os meus vídeos e dar um conselho, Caleb, tu vai gravar 365 vídeos, escolhe uma frase, tá? 365 vídeos, um por dia, de 3 segundos, o que tu diria em cada vídeo? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia. Tá? Não tenta fazer malabarismo com o texto. Não, só lê. O que o texto diz? Cara, eu já li tudo, tá? Então, lê de novo. Assiste o vídeo do começo. Se ficou com alguma dúvida, corre aqui embaixo. Pergunta. Vamos se relacionar, vamos conversar, vamos aprender junto, tá bom? Só tome cuidado para não desobedecer a Bíblia. Caleb, o meu pastor diz que pode, o teu pastor tá errado. Quer dizer que se o teu pastor disser que pode trair tua esposa, tu vai trair? Mesmo indo contra a Bíblia? A mesma Bíblia que diz que tu não pode trair tua mulher, diz que não pode falar em língua sem ter intérprete. Então vamos respeitar a Bíblia, tá bom? Beijão, amo vocês, fiquem com Deus. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar a notificação. E também siga o canal Crentinho Básico Podcast. Tem vídeo toda semana, tem alguns cortes, a gente ainda não tá conseguindo lançar os cortes com muita frequência, tá corrido pra gente. E também tem aqui embaixo o link igreja.life, um ambiente seguro para você e para sua família.
navegarem na internet sem risco nenhum do algoritmo pegar vocês pelo pé, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, forte abraço e leiam a Bíblia. Beijo.